Boa noite a todos. Minhas saudações aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Convite. Convido a todos para o culto de preces, que vai se realizar agora segunda-feira, dia 6 de abril, às 19 horas, com a presença do coral. Entrada até às 19 horas. Doações de alimentos são bem-vindas. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda. O lar agradece. Todos interessados em conhecer a doutrina espírita estão convidados ao estudo doutrinário. Ele acontece nas segundas-feiras, à tarde às 13 horas e 30 minutos e à noite às 19 horas e 30 minutos, aos sábados às 16 horas. O grupo de jovens de 12 a 17 anos é nas segundas-feiras às 19 horas e 30 minutos. O grupo de evangelização infantil de 7 a 12 anos, nos sábados à tarde. Informações na recepção. Também temos o curso de cabeleireiro e manicure, início dia 14 de abril, das 13 horas às 15 horas e 30 minutos. Inscrições com Jubileta ou Valquíria. O curso de pintura em tecido, crochê e tricô, todas as terças-feiras, das 13 horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos. Inscrições com Iara ou Noêmia. Vou ler um trechinho agora do Evangelho segundo o Espiritismo. A quem muito foi dado, muito será pedido. O servidor que conhece a vontade de seu Senhor e não faz o que lhe foi pedido, será punido com muito mais rigor. Aquele que não conhece a vontade do seu Senhor e faz coisas dignas de castigo, será punido com menos rigor. Aquele a quem muito foi dado, muito será pedido e cobrado. Uma grande prestação de contas será exigida daquele a quem muitos foram confiados. Jesus disse: Eu vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não enxergam as verdades que foram ensinadas passem a enxergá-las, e aqueles que já se enxergam se tornam cegos para as coisas que atrapalham o seu progresso. Alguns fariseus já estavam com Jesus. Ao ouvirem essas palavras, lhe perguntaram: Por acaso nós também somos cegos? E Jesus lhe respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecados. Porém, agora estão me dizendo que enxergam, ou melhor, que conhecem a lei de Deus, e ainda assim não a praticam, e é por isso que o pecado permanece em vocês. João, capítulo 9, versículo 31 a 41. Vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na harmonização que será feita neste momento.
Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amiga da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Convido agora a nossa palestrante de hoje, a nossa irmã Djane. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui convosco, né? Todo mês. É sempre um prazer tê-los aqui conosco todo mês. Posso dizer que eu sinto muito feliz quando aqui adentro, mesmo porque é uma grande quantidade de amigos que aqui temos e que às vezes a gente só vê nessa uma vez no mês quando a gente está aqui. Mas aí a gente troca abraços, troca energia, troca sorrisos e isso faz muito bem para a alma. É uma das coisas que me faz tão feliz estar aqui. Mas hoje, em especial, eu tenho algo que me deixou muito mais feliz. Porque hoje, para quem sabe, é dia 2 de abril. Quem nasceu no dia 2 de abril? O nosso querido Chico Xavier. Ao 2 de abril de 1910, Chico chegava a esse mundo. É muito fantástico, é muito emocionante saber que fomos contemporâneos de um espírito tão superior, tão iluminado. Para quem não sabe, esse lar somente aconteceu, essa casa somente ocorreu, porque Chico recebe de Dr. Bezerra de Menezes uma psicografia de irmã Esther, dizendo para que Dr. Fernando Worm, o seu Fernando Worm, criasse essa casa. Então podemos assim dizer que essa casa, ela tem um dedinho do Chico, né? E por isso que aqui todos têm esse carinho tão especial. Mas esse carinho especial por Chico Xavier não é somente dessa casa, é de todo o nosso Brasil e muito mais. Chico foi um daqueles homens que dedicou a tua vida à doutrina espírita, dedicou a sua vida a trabalhar pelo mais necessitado. Chico começou a psicografar aos 17 anos e psicografou mais de 412 livros. Só que Chico tinha a bondade e a caridade na sua alma, e nenhum desses livros ficaram sequer um centavo na sua conta. Esses 412 livros foram doados, registrados em cartório, a sua doação para as entidades filantrópicas. Então, por isso, Chico não é só considerado o maior espírita do Brasil,
como também um dos maiores filantropos. Chico, em 1981, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Essa indicação ocorreu através do então diretor da Rede Globo daquele ano, com o apoio da comunidade espírita daquela época, mas não só do Brasil, e mais 29 países. Chico, em 1981, não vence o Prêmio Nobel da Paz. Em 1982, ele é novamente indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Mas apesar desse apelo, foram mais de 5 milhões de assinatura para que Chico pudesse receber o Prêmio da Paz, mas ele também não foi eleito. Mas para nós, sim, ele tem toda essa representatividade. E quando pergunta o Chico é conhecido pelo seu amor, sua caridade e principalmente pela sua humildade. E teu amor, o desvelo que ele tem pela missão do Cristo. Quando se pergunta a Chico Xavier se ele ganhasse o Prêmio Nobel da Paz, o que ele faria com o prêmio? E Chico, na sua humildade tão grande, diz que se ele pudesse, ele daria o prêmio a Jesus. Mas Chico foi eleito o brasileiro mais influente, digamos assim, do mundo pelo SBT e pela, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola, e pela BBC. Assim, Chico conseguiu ter, nem que seja somente do Brasil, de nós, essa homenagem, mas nós sabemos da grandeza desse espírito e nós sabemos da mensagem que esse espírito deixou. Tinha como mentor espiritual desde 1971 o nosso amado Emmanuel, e mais para frente, durante as suas psicografias, trabalhou com tantos outros espíritos, inclusive André Luiz. Então hoje o nosso Chico estaria fazendo 112 anos. A sua passagem por aqui demorou 92 anos, mas gostaríamos que ele pudesse ter continuado tanto mais tempo, porque o mundo ainda, o Brasil ainda é carente dos seus ensinamentos. Apesar de termos vivo a sua memória, os seus ensinamentos, os seus livros, ainda temos a dificuldade de sequer termos como lume em nosso caminho as atitudes do nosso Chico Xavier. A ele toda a nossa gratidão, a nossa irmã Esther, ao nosso Fernando Vorne e a Bezerra de Menezes, que nos permite hoje estarmos aqui falando com vocês, celebrando essa data que para o espírita, depois do dia 3 de outubro, que é o nascimento de Kardec, é a maior data da qual nós consideramos. Então, ao nosso querido Chico, que sabemos que ele já está nos páramos celestes, os nossos parabéns e principalmente a nossa gratidão. Hoje nós vamos falar, eu fiz uma colinha para não ter perigo de dar probleminha ali, eu fiz do celular, que aí a gente não perde. Que quinta-feira do mês passado eu não consegui, né? Então vamos lá. E a gente vai falar de outra coisa muito importante também. Nós vamos falar da Páscoa do Cristo. Nós vamos primeiramente entender um pouquinho da história da Páscoa. Será que a Páscoa é a troca de chocolate? Será que a Páscoa é o coelhinho, onde as nossas crianças almejam tanto, sonham tanto por esse momento? Mas será que existe aí um fundo religioso muito mais amplo nesse que é uma das épocas tão esperada aqui no nosso Brasil, aonde, apesar de muitos levarem pelo lado comercial ainda, a grande maioria já entende a importância desse dia. Mesmo não entendendo o significado
exato do dia, mas eleva suas preces, eleva seus pensamentos, eleva suas vibrações ao nosso meigo Rabi da Galileia, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa data, de quando ela vem, o que ela representa na história. Realmente ela é comemorada através do martírio de Jesus, é isso que a gente comemora? Vamos conhecer um pouquinho através da história essa data. A Páscoa, primeiramente, não é a maneira inicial relacionada ao martírio e sacrifício de Jesus. Veja-se, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 15 e 16, a menção do próprio Cristo ao evento. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículo 15 e 16. Se lermos ali com atenção, vamos ver que a Páscoa nada tem com a paixão do Cristo, mas ela é uma data comemorativa muito, muito anterior ao Cristo. Então Lucas, lá no capítulo 22, nos reporta que Jesus assim disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão, porque vos declaro que não tornarei a comer, até que se cumpra no reino de Deus. Ou seja, Jesus já sabia da sua paixão, a gente sabe que ele sabia da sua crucificação, mas ele se reporta aos seus discípulos que ele queria comer com seus familiares, com seus discípulos, aquela Páscoa, porque aquela Páscoa seria a última antes de que ele fosse crucificado, mostrando assim que nada tem a ver com a crucificação de Jesus, nada tem a ver com o martírio de Jesus, mas que já era uma comemoração usada pelos judeus há muitos e muitos anos. A gente vai ver, mesmo décadas, séculos, milênios antes de Jesus. Vamos continuar vendo o que a história nos diz. Evidente aí, né, que a gente vê que nada tem a ver com a imolação de Jesus. Historicamente, a Páscoa é a junção de duas festividades muito antigas, comum entre os povos primitivos, e alimentada pelos judeus à época de Jesus. A Páscoa significava a comemoração de algumas atividades historicamente vividas, algumas festividades que os judeus comemoravam à época de Jesus. Quais são essas festividades? Primeiro é o Pessá. O que é o Pessá? O Pessá era uma dança cultural da época que comemorava, que os povos nômades cultuavam, que os povos nômades faziam aquele ritual com a dança chamada Pessá, porque a gente sabe que os nômades, ainda mais naquela época onde a noção de terra, de propriedade não era a mesma, que eles viviam de local em local, mudando constantemente. Então, em um determinado momento, numa determinada data, que a gente vai ver mais para frente, os povos nômades faziam uma festa, faziam uma comemoração e praticava a festividade com a dança do Pessá. Também, nessa mesma época, era comemorada separadamente a festa dos ázimos. O que era a festa dos ázimos? Era uma festa dos agricultores. Eles, quando terminava a colheita, e que a colheita era farta, que eles conseguiriam alimentar suas famílias, que eles conseguiriam ir até o mercado, vender ali as suas sobras e comprar as outras coisas que eles necessitavam, eles faziam uma festa e dedicavam aos céus aquilo, pela graça do recebimento do alimento farto. Então, existia nessa época duas festividades, a Pessá e a Ázimo. E essas duas festas, elas eram comemoradas no mês de abril. Elas eram comemoradas, o mês de abril, que se chama na linguagem de Jesus, Nissan. Então, o Nissan
ou seja, o mês de abril comemorava-se duas festividades pelos judeus, e Jesus, que era judeu, também comemorava essas festividades. E veja bem que a partir de 1441 a.C., passaram então essas duas festividades se unirem e fazer uma festividade só. E isso também foi bem antes do êxodo, como a gente vê quando os judeus saem do Egito, né? Então veja bem que essas duas festividades se unem, umas festividades tão antigas, em um mês de abril. Então, com isso, essa era a Páscoa que Jesus comemorava. Ele comemorava as festividades, duas festividades muito importantes para a sua família, para a sua cultura, para a tua raça. E que era a que eles chamavam de Páscoa, e que nada tem a ver com a imolação de Jesus, nada tem a ver com Semana Santa. Mas a Igreja Católica, aproveitando o ensejo da Páscoa, o ensejo dessa festividade, veja aí um modo de colocar mais alguma coisa no comércio e ativar mais as vendas, como a gente também tem sobre o Natal, sobre Papai Noel, que também tem toda a sua história e que nada tem a ver com o nascimento de Jesus. Então nós descobrimos agora que a Páscoa, ela é uma festividade dos judeus e que Jesus a comemorava. E que então nada tem a ver com a imolação. E aí eu te pergunto, o espírita é contra a comemoração da Páscoa? Não, nós não somos contra nenhum tipo de comemoração, assim como não somos contra o Natal, apenas nós temos conhecimento do que se refere. Mas também nós temos conhecimento que essa data foi-se usada para homenagear Jesus. Assim como aconteceu na data do Natal, que foi homenageado para representar o nascimento de Jesus. Eles usam essa data para representar o martírio de Jesus. E nós, em nada, somos contra essa data. O que o espírita então faz? O espírita, como todos sabem, nós não temos dogmas, nós não temos rituais. Então, nós não criamos esses laços de rituais, de que naquele momento eu nem conheço, porque eu já nasci num berço espírita, então eu não tenho muito conhecimento sobre isso para falar. Mas eu sei que tem tudo ali, o dia que não pode comer carne, um dia que não se trabalha, uma coisa assim, né? Então nós espíritas não temos esse dogma, mas sentimos felizes por ver uma grande parte naquele momento se dedicando a Jesus. Mas para nós não precisamos de rituais. Mas se for o espírita usar um ritual, nós deveremos usar o ritual da imortalidade. Devemos usar esse dia como um representante onde iremos crucificar os nossos defeitos, os nossos erros, onde agiremos todos os dias como se fosse a Páscoa, todos os dias sendo amorosos, sendo caridosos, sendo humilde, levando Jesus em nossos corações, tendo em nossas mentes que não é o renascimento de Jesus no mesmo corpo que nós comemoramos, e sim o renascimento de Jesus na vida eterna, mostrando que o espírito é imortal, que o espírito sobrevive após a morte do corpo físico e que não retorna ao mesmo corpo, porque nós sabemos, a ciência comprova isso, o quanto isso é impossível. Mas ele mostra que ele pode retornar, nós podemos retornar quantas vezes for necessárias. Vamos lá um pouquinho mais de história.
ele nos leva à renovação interior, né? Aquilo que eu disse agorinha, que a gente, se for comemorar alguma crucificação, alguma imolação, que seja então dos nossos erros, dos nossos defeitos, dos nossos pensamentos e sentimentos ainda inferiores. Porque não pensa porque eu estou aqui falando com vocês sobre isso, que eu não tenha. Quando a gente ganha um tema para discorrer, o primeiro a aproveitar aquele tema, o primeiro a se corrigir através daquele tema, somos nós. Porque se fôssemos perfeitos, se nós não tivéssemos erros, nós não estaríamos aqui. Se aqui estamos, é porque ainda somos errantes e somos cabíveis de que crucifiquemos as nossas más atitudes, que façamos em nós essa reforma íntima tão falada pela doutrina espírita. Chegando-se numa casa espírita, principalmente a nossa irmã estava falando aqui de grupo de estudo, quem for iniciar os grupos de estudo pode ter certeza, uma das primeiras coisas que você vai ouvir é a reforma íntima, né? É essa mudança do homem velho para o homem novo, é esse renascimento, não no mesmo corpo, mas o renascimento dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Não adianta nada em um domingo eu comemorar o renascimento do Cristo e na segunda-feira eu estar ali agindo mal com meu irmão, não sendo caridoso com meu vizinho, sendo desatento para com meus filhos. Acha mesmo que é isso que o Cristo é esse tipo de comemoração que o Cristo espera de nós? Jamais. E o que significa então a última ceia? O que Jesus quer nos dizer como a última ceia? Jesus nos mostra durante nas casas antigas, antigamente, era difícil você entrar e não ter, né, um quadro. Minha mãe, minha avó, minhas tias, tudo tinha aquele quadro ali da Santa Ceia, né, da última ceia. O que Jesus nos mostra com isso? Jesus nos fala que é o momento que ele parte, mas deixa um legado para todas as nossas existências, um legado de amor. Jesus nos ensinou na prática o que é o amor. Jesus passou pela dor de renascer, reencarnar nesse planeta inferior, de passar pelas mazelas do nascimento e do desencarne, mas o seu desencarne ainda foi de uma forma tão dolorosa, e ele nos fez isso tudo para nos mostrar a grandeza do amor, a grandeza de estarmos sempre voltados a fazer o bem sem olharmos a quem. Então a última ceia é aquele momento, a ceia, de sentarmos com as nossas famílias, de olharmos não somente a aparência física, mas de olharmos para dentro das suas almas, para o seu coração, reconhecer que sim, cada um ainda possui os seus erros, cada um ainda possui as suas dificuldades comportamentais, assim como todos nós, mas que nós fazemos parte dessa família universal e que Jesus, sim, padeceu na cruz, padeceu o martírio para que nós tivéssemos como exemplo não a sua dor, não a sua perseguição, mas sim o seu amor grandioso por todos os seus irmãos. E a Jesus, eu falo que ele é a simbologia da caridade. Eu gostaria de contar um pouquinho. Hoje eu faço parte da área de gestão e preservação de memória da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E hoje a gente foi até o Centro Espírita Amigo Germano, em Porto Alegre, um dos primeiros centros espíritas, né, do Rio Grande do Sul, onde ali iniciou todo esse movimento espírita, um dos lugares, e foi muito emocionante, ainda nesse final de semana tão incrível. A gente fomos, como a gente faz parte da memória, né, faz parte dos registros históricos, nós fomos conhecer aquela parte histórica,
aquela parte onde eles começaram ali na década de 40. Em cada sala que a gente adentrava, muitas delas já não estão mais tendo trabalho, porque foram construídas outras salas mais modernas e tudo mais, mas aquele ambiente respirava amor, aquele ambiente respirava doação, respirava caridade. E quando a gente começou a manusear aqueles papéis raros, lendo ali o quanto que aqueles nossos irmãos de caminhada espírita inicial, ou seja, mas muito mesmo lá no início da doutrina espírita, porque o amigo Germano, ele é mais velho do que a própria Federação Espírita. E a gente viu a história deles, o quanto eles seguiam, podemos dizer assim, à risca essa lição do Cristo, que era amar, que era doar. Todo o seu trabalho ali era em prol da caridade, era em prol das crianças. Eu até gostaria de ler para vocês, eu sei que vocês também têm um trabalho lindo, que eu não me aguentei e tirei uma foto da frase, porque realmente é uma frase muito linda. E eles têm um lar de crianças, um lar do amigo Germano. Isso é uma frase de 1947, como eles estavam à frente do nosso tempo na questão de amar. Como a gente sabe que era tudo por doação, e eles faziam de tudo para que pudesse melhorar cada vez mais essa doação, esse amor. E um dos cartazes ali de 47 está escrito assim: solucionar o problema da infância desamparada excede a possibilidade de um indivíduo, mas a tarefa é fácil para uma coletividade cristã. Se você analisar o que ele quis dizer nessa frase, ele nos mostra que foi isso que o Cristo nos pediu, que nos unamos, que nos amemos e que levemos esse amor, essa caridade a todos aqueles que necessitam desse amparo. Que a Páscoa seja o renascimento do Cristo em nossos corações, mas não só nesse domingo, e sim em todos os dias da nossa vida. Muito obrigada a todos e uma boa Páscoa. Agradecemos as palavras da nossa irmã Dijane e que possamos refletir nesse feriado, nesse feriado de Páscoa, todas elas. E que também possamos exercitar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Convido agora os médiuns para dirigir-se às suas salas de trabalho. Os irmãos que têm o tratamento de passe magnético, passe isolado, cromoterapia e desobsessão podem também dirigir-se às salas de atendimento. Os irmãos que têm a fichinha vermelha do atendimento fraterno permaneçam no salão. Elevemos o pensamento a Deus na prece de encerramento.
para que as energias possam ser coletadas pelos irmãos espirituais e caminhando a todos os necessitados. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa puríssima imagem. Que assim seja. Os irmãos que têm o atendimento fraterno dirijam-se ao Salão João Landel, e aos outros uma boa noite e vão em paz.